Vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai, oportunidade se perde. Cada um e cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Boa noite. Movimenta o corpo, vai descruzando as pernas. Quem tiver com a perna adormecida, se mantenha um pouquinho no movimento, né, para sair da imobilidade. Calor que veio junto com a lua cheia, né? Espero que vocês tenham feito o arrependimento ontem, mas senão a gente vai fazer hoje também. E vamos seguir a leitura do livro do Thich Nhat Hanh. Nuvens brancas, velho caminho, seguindo as pegadas de Buda. Hoje a gente começa livro 2, né? Ontem foi a capítulo 29, a originação interdependente. Livro 2, capítulo 30, Floresta de Bambus. Era um dia com lua cheia. Buda pegou sua tigela e entrou na cidade de Rajagaha com seus 1.250 bhikkhus. Eles andavam em silêncio com passos calmos e lentos. As ruas da capital estavam decoradas com lanternas e flores frescas. A população preenchia ambos os lados das ruas para dar boas-vindas a Buda e a sua sangha. Quando os bhikkhus chegaram ao cruzamento principal, a multidão era tão densa que foi impossível ao Buda e seus discípulos prosseguirem. Uruvela Kasyapa imaginava o que fazer, quando um jovem e belo seguidor surgiu, cantando e tocando uma cítara de 6 cordas. Sua voz ressoou nítida como um sino.
À medida que andava e cantava através das pessoas, elas abriam espaço para deixá-lo passar. Assim formou-se um caminho por onde Buda e seus monges puderam seguir adiante. Kasyapa reconheceu o músico, que tinha tomado o tríplice refúgio com ele menos de um mês antes. Sua canção expressava seus profundos sentimentos. Nesta fresca manhã primaveril, o iluminado passa através da sua cidade, com a nobre comunidade dos 1.250 discípulos. Todos andam lentamente em calmos e radiantes passos. As pessoas escutavam o jovem músico, maravilhadas, e após enxergavam o Buda passando diante delas. O rapaz sorria e continuava seu canto, grato por mais esta chance de ser seu aluno. Deixe-me agradecer o seu infindável amor e sabedoria, o caminho que conduz ao autocontentamento e a sanga, que segue a verdadeira senda do despertar. O jovem continuou a cantar e abrir caminho, até que Siddhartha e todos os bhikkhus chegaram aos portões do palácio. Então ele se inclinou para Buda e desapareceu através da multidão, tão repentinamente quanto havia aparecido. O rei Bibisara, acompanhado por 600 servos e convidados, veio dar suas boas-vindas a Buda. Levou-o e a seus monges para os jardins reais, onde tendas espaçosas tinham sido erguidas para proteger os convivas do calor do sol. A Buda foi legado lugar de honra, bem ao centro do jardim. Todos os lugares dos bicos haviam sido preparados com todo esmero. Uma vez que Buda estava acomodado, o rei Bibisara convidou os demais a sentarem-se também. O rei e Uruvela Kasyapa sentaram-se um de cada lado de Buda. O príncipe Asatasattu trouxe uma bica d'água e uma toalha para Buda lavar suas mãos e pés. Outros servos trouxeram água e toalhas para todos os bicos. Após aquele ato, alimentos vegetarianos foram dispostos sobre as mesas. O rei, pessoalmente, serviu a comida na tigela de Buda, enquanto a rainha Videhi orientava os servos no atendimento aos monges. Buda e os bicos recitaram versos antes de comer. O rei Bibisara e seus convidados reais mantiveram perfeito silêncio durante a refeição. Todos os 600 convivas estavam impressionados com a calma e alegre continência de Buda e seus discípulos. Quando ele e todos os 1.250 bicos terminaram de comer, suas tigelas foram retiradas para serem lavadas e devolvidas. O rei Bibisara voltou-se para Buda e juntou as palmas das mãos. Compreendendo os desejos do rei, Siddhartha começou a ensinar o Dharma. Ele falou sobre os 5 preceitos como forma de criar paz e felicidade para as famílias e todo o reino. O primeiro preceito é não matar. Observar tal preceito nutre a compaixão. Todos os seres temem a morte. Assim como estimamos nossas próprias vidas, deveríamos estimar as vidas de todos os demais seres. Não apenas deveríamos evitar tirar a vida humana, como deveríamos nos esforçar para não ceifar as vidas dos demais seres. Devemos viver em harmonia com pessoas, animais e plantas. Se nutrirmos um coração amoroso, reduziremos o sofrimento, criando uma vida feliz. Se cada pessoa
observar o preceito de não matar, o reino terá paz. Quando as pessoas respeitarem a vida de cada um dos demais, o país prosperará e será forte, e estará a salvo de invasões por outros países. Mesmo que o reino possua grande força militar, não haverá razão para utilizá-la. Os soldados podem destinar seu tempo para tarefas industriosas, tais como construir estradas, pontes, casas, mercados e represas. O segundo preceito é não roubar. Ninguém tem o direito de tomar aquilo que pertence a outro por seu trabalho. Tentar apoderar-se dos bens alheios viola este preceito. Não se deve enganar ou usar de influência e poder para usurpar os bens dos outros. Acumular riqueza em cima do suor e trabalho alheio igualmente viola este preceito. Se as pessoas observarem este preceito, a igualdade social florescerá e tanto o roubo quanto o assassínio rapidamente cessarão. O terceiro preceito é evitar conduta sexual inadequada. Relações sexuais deveriam ocorrer apenas com seu cônjuge. Observar este preceito constrói confiança e felicidade na família, prevenindo o sofrimento desnecessário dos outros. Majestade, se você quer a felicidade e usar seu tempo e boa intenção para ajudar seu país e seu povo, abstenha-se de ter várias concubinas. O quarto preceito é não mentir. Não pronunciar palavras que criem divisão e discórdia. Suas palavras deveriam estar sempre de acordo com a verdade. Sim significa sim. Não significa não. As palavras têm o poder de criar confiança e felicidade, ou podem gerar mal-entendidos e ódio, que podem resultar mesmo em crimes e guerras. Por favor, use as palavras com o máximo zelo. O quinto preceito é não ingerir álcool ou usar qualquer substância intoxicante. Álcool e tóxico roubam a clareza da mente. Quando alguém está intoxicado, pode causar sofrimento inexprimível a si mesmo, sua família e aos demais. Observar este preceito é preservar a saúde do corpo e da mente. Este preceito deveria ser observado sempre. Se Vossa Majestade e todos os graduados oficiais estudarem e observarem estes 5 preceitos, o reino será grandemente beneficiado. Vossa Majestade, um rei segura o leme do seu país. Ele deve viver com consciência e saber tudo o que está acontecendo em seu reino o tempo todo. Se você e aqueles sob sua liderança compreendem e observam os 5 preceitos, os 5 preceitos para se viver em paz e harmonia, então o país de Magadha prosperará. Cheio de alegria, o rei Bibisara levantou-se e inclinou-se diante de Buda. A rainha Videhi aproximou-se, segurando seu filho pela mão, o príncipe Ajatasattu. Ela mostrou ao menino como juntar as palmas das mãos, como um botão de lótus, e respeitosamente cumprimentou Siddhartha. Ela disse: Senhor Buda, o príncipe Ajatasattu e 400 outras crianças estão presentes hoje. Você poderia ensiná-los sobre o caminho da consciência e amor? A rainha inclinou-se diante de Buda e sorriu em retribuição. Ele estendeu a mão e pegou na mão do jovem príncipe. A rainha virou-se, olhando ao redor, e fez sinal para que as outras crianças viessem à frente.
Eram os filhos e as filhas de nobres e prósperas famílias, e estavam vestidas com seus mais finos trajes. Os meninos, assim como as meninas, usavam braceletes dourados em volta dos punhos e tornozelos. As meninas estavam vestidas com saris brilhantes de várias cores. O príncipe, Ajatasattu, sentou-se aos pés de Buda, o qual pensou nas crianças pobres da vila, com as quais partilharam um piquenique tanto tempo atrás sobre a macieira rosa em Kapilavastu. Mentalmente, ele prometeu para si mesmo que, quando retornasse para casa, procuraria por aquelas crianças e compartilharia com elas os ensinamentos também. Buda falou para as crianças diante dele: crianças, antes de me tornar um ser humano, vivi como terra, pedras, plantas, aves e muitos outros tipos de animais. Vocês também tiveram vidas passadas como terra, pedras, aves e animais. Talvez vocês estejam aqui diante de mim hoje devido a alguma conexão que nós compartilhamos em vidas passadas. Talvez em uma outra vida nós tenhamos compartilhado alegria ou dor. Hoje gostaria de contar a vocês uma história que ocorreu há vários milhares de vidas. É a história de uma garça, de um caranguejo, de uma ameixeira e de muitos pequenos camarões e de um peixe. Naquela vida, fui uma ameixeira. Talvez um entre vocês fosse a garça ou o caranguejo ou um dos camarões. Nesta história, a garça era uma criatura perversa e desonesta, que causava morte e sofrimento para muitos outros. A garça também havia me ferido, me feito sofrer, ou seja, a ameixeira. Devido àquele sofrimento, porém, aprendi uma grande lição, a qual era: se você engana e prejudica os outros, por sua vez também será enganado e prejudicado. Eu era uma ameixeira crescendo perto de um fresco e flagrante lago de flor de lótus. Nenhum peixe vivia naquele lago. Não distante dali, porém, ficava um lago lamacento, estagnado, no qual viviam muitos peixes, camarões e um caranguejo. Uma garça, sobrevoando o local, viu aquela condição fervilhante de peixes e camarões e concebeu uma estratagema. Ela aterrissou na beira do lago e ficou parada ali, com um semblante muito entristecido. O peixe e o camarão perguntaram à garça, na verdade, uma garça macho, dizendo: Senhor Garça, no que está a pensar tão seriamente? Estou refletindo sobre seu pobre destino nessa vida. O seu lago é lamoso e apodrecido. Falta a todos vocês alimento adequado. Sinto terrível pena da dura vida que todos vocês levam, respondeu a garça. Sabe de algum modo de nos ajudar, senhor garça? Questionaram as pequenas criaturas. Bem, se me permitirem, posso carregar cada um de vocês daqui até o lago de flor de lótus, que fica não muito longe daqui. Posso libertar vocês naquelas águas límpidas e frescas. Há alimento em grande abundância por lá. Nós gostaríamos de acreditar, senhor Garça, mas nunca ouvimos falar de garças terem qualquer preocupação quanto ao destino de peixes e camarões. Talvez apenas queira nos abocanhar e comer facilmente. Por que tanta desconfiança? Vocês deveriam pensar em mim como se fosse um tio. Não tenho motivo para enganá-los. Realmente existe um grande lago de lótus não longe daqui, repleto de água pura e fresca. Se não acreditam em mim, deixe-me voar juntamente com um de vocês.
para que vejam com seus próprios olhos. Trarei o passageiro de volta para que ele conte a vocês todos se estou ou não dizendo a verdade. Os camarões e peixes discutiram exaustivamente o assunto. Antes de concordarem em deixar um dos peixes mais velhos ir junto com a garça. Este peixe era resistente e escorregadio. Suas escamas eram duras como pedras. Ele era um veloz nadador que podia também rastejar bem sobre a areia. A garça apanhou-o com seu bico e sobrevoou com ele o lago de flor de lótus. Lá, libertou o velho peixe nas águas límpidas e deixou-o explorar cada recôndito e fenda do lago. De fato, o local era espaçoso, cristalino, refrescante e uma formidável fonte de comida. Quando a garça trouxe-o de volta, o peixe relatou tudo o que havia visto. Convencidos das boas intenções da garça, camarões e peixes imploraram-lhe para carregá-los um por um até o lago. O astuto animal concordou. Apanhou um peixe com seu bico e voou e alçou o voo. Desta feita, porém, ao invés de libertar o peixe dentro do lago, a garça aterrissou perto de uma ameixeira. Ela colocou-o numa forquilha da árvore e dilacerou sua carne com o bico. Depois cuspiu os ossos sobre as raízes da ameixeira. Em seguida retornou para buscar outro peixe. Ela o devorou da mesma maneira, descartando os ossos aos pés da árvore. Fui àquela ameixeira e testemunhei tudo isso acontecer. Estava enfurecida, porém não havia o que eu pudesse fazer para impedir a garça. As raízes da ameixeira são firmemente ancoradas na terra. Não havia nada que uma ameixeira pudesse fazer, além de produzir ramos, folhas e flores. Não podia sair do lugar, não podia gritar para avisar aos peixes e camarões sobre o que realmente estava acontecendo. Eu não podia sequer usar meus ramos para impedir a garça de comer aquelas criaturas indefesas. Eu só podia testemunhar a horrível cena. Cada vez que a garça trazia um peixe no seu bico e começava a rasgar sua carne, eu me enchia de dor. Sentia como se minha seiva secasse e meus ramos quebrassem. Gotas de umidade, feito lágrimas, formavam-se em minha casca. A garça nem percebia. Por alguns dias seguidos, ela continuou a trazer peixes para devorá-los. Quando todos os peixes já tinham ido, ela começou a comer os camarões. As pilhas de ossos e carcaças que se acumularam em minha raiz poderiam ter enchido 2 enormes baldes. Eu sabia que, como uma mexera, meu trabalho era embelezar a floresta com minhas fragrantes flores. Naquele momento, todavia, sofri terrivelmente por não ser capaz de fazer nada para salvar os camarões e os peixes. Se eu tivesse sido uma corça ou uma pessoa, poderia ter feito algo. Ancorada ao chão por minhas raízes, não podia me mover. Fiz o voto de que se renascesse como um animal ou um ser humano, numa vida futura, devotaria todos os meus esforços para proteger os fracos e desassistidos contra a vilania dos fortes e poderosos. Quando a garça devorou todos os camarões e peixes, restavam apenas os caranguejos. Ainda faminta, a garça disse ao caranguejo: Sobrinho, já carreguei todos os peixes e camarões para o lago de Lótus, onde eles agora vivem felizes. Todos vocês estão sozinhos agora. Deixe-me levá-los também para o novo lago. Como você me carregaria? Perguntou o caranguejo. No meu bico, assim como carreguei a todos os outros. Mas e se eu adormecer e cair? Minha carapaça se partiria em centenas de pedaços. Não se preocupe, eu o carregarei com maior cuidado. O caranguejo pensou cuidadosamente. Talvez a garça tivesse mantido sua palavra e realmente levado todos os camarões e peixes para o lago de Lótus. Por outro lado, e se os tivesse enganado e comido a todos? O caranguejo imaginou um plano para garantir a sua própria segurança. Ele disse para a garça: Tio, temo que seu bico não seja forte o suficiente para me carregar em segurança. Deixe-me prender minhas garras em volta do seu pescoço para segurar-me
enquanto você voa. A garça macho concordou. Ela esperou que o caranguejo agarrasse em torno do seu pescoço e quando abriu as suas asas e saiu voando. Ao invés de levar o caranguejo para o lago de lótus, ela aterrissou na ameixeira. Tio, por que não me põe lá embaixo no lago de lótus? Por que aterrissamos aqui ao invés disso? Qual garça seria tão estúpida para carregar um monte de peixe para um lago de lótus? Não sou nenhum benfeitor, sobrinho. Você vê todos aqueles ossos dos peixes e casca de camarões ali embaixo? Pois é exatamente onde a sua vida irá terminar também. Tio, peixes e camarões podem ter sido facilmente enganados, mas não pode me pegar tão simplesmente. Leve-me para o lago de lótus de uma vez, ou eu arranco a sua cabeça com minhas garras. O caranguejo começou a apertar suas grossas garras no pescoço da garça. Todavia, tomada de aguda dor, ela chorou. Não aperte tão forte, vou deixá-lo no lago num minuto, prometo não tentar comê-lo. A garça voou para o lago de lótus, onde pretendia deixar o caranguejo na beira da água. Ele, contudo, não afrouxava o pescoço da garça. Pensando em todos aqueles peixes e camarões tão cruelmente enganados por ela, o caranguejo apertou suas garras mais e mais profundamente em torno do pescoço da garça, até decepá-la totalmente. Ela caiu morta e o caranguejo nadou água dentro. Crianças, naquele tempo fui uma mexeira. Testemunhei todos estes eventos, aprendi que se tratamos os outros gentilmente em retribuição, seremos tratados com gentileza. Porém, se nós tratarmos os outros cruelmente, cedo ou tarde, provaremos exatamente o mesmo. Fiz a promessa de que em todas as minhas vidas futuras eu me empenharia em socorrer a todos os outros seres. As crianças ouviram o conto de Buda com grande interesse. Elas se comoveram com a dor da mexeira e sentiram dó pelos peixes e camarões desamparados. Desprezaram a falsidade da garça e ficaram impressionados com a sagacidade do caranguejo. O rei Bibisara levantou, juntou as palmas das mãos e inclinou-se, dizendo: Mestre, você compartilhou uma igualmente importante lição, tanto para os mais jovens quanto para os mais velhos. Oro para que o príncipe Ajatasattu possa lembrar-se de suas palavras. Nosso reino é abençoado por tê-lo entre nós. Eu gostaria de presenteá-lo e a sua sanga agora com uma oferenda, se você concordar. Buda olhou para o rei, esperando que se explicasse. Após um momento de silêncio, ele concordou. Cerca de 3.000 quilômetros de Rajagaha, há uma grande e bela floresta conhecida como Venuvana, a floresta de bambus. Ela é quieta e serena, aprazível e refrescante. Muitos esquilos habitam aquela floresta. Eu gostaria de oferecê-la a você e a sua sanga como um lugar onde possa ensinar e praticar o caminho. Grande professor compassivo, por favor, aceite este presente de meu coração. Buda refletiu por um momento. Era a primeira vez que a sanga recebia oferta de terras para um monastério. Certamente os seus bicos necessitariam de um lugar para viver durante as estações chuvosas. Buda respirou profundamente, sorriu e meneou a cabeça em aceitação do generoso presente. O rei Bibisara ficou maravilhado. Sabia que a presença do monastério significava que Buda passaria mais tempo em Magadha. Entre os muitos convidados do palácio naquele dia, estava um bom número de grandes líderes brahmanes. Muitos deles não ficaram contentes com a decisão real, mas não ousaram manifestar qualquer contrariedade. O rei pediu uma jarra dourada cheia de água, ele derramou límpida água sobre as mãos de Buda e solenemente anunciou: Mestre, assim como a água desta jarra se derrama sobre suas mãos, a floresta de bambus é transferida para você e sua sanga. Este ritual concluía a doação das florestas de bambus do rei para Buda. O banquete cerimonial chegou ao fim e Buda e seus 1.250 bicos se retiraram do palácio.
E assim a gente encerra. Esse capítulo foi um pouquinho mais longo. Eu acho que daqui para frente eles serão talvez um pouco mais longos. A gente vai ter que avaliar se lê ele inteiro ou se acha um ponto para interromper, né? Para não ficar muito longo, já são 8h10. Eu queria encerrar fazendo o verso do arrependimento hoje, tá bom? Então vamos juntar as mãos palma com palma. Repitam depois de mim. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Uma reverência. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, devido à minha ganância, raiva e ignorância, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Eu espero que vocês tenham bastante água para beber, que ninguém passe sede, que vocês se cuidem porque está muito quente. E eu, do meu coração, desejo que todas as pessoas tenham água em abundância. Em abundância. Boa noite. Hugo Matsumoto, boa noite. Rokio no Mosteiro, boa noite. Norma, boa noite. Caio Mota, boa noite. Regina Favre. Boa noite. Carmen, boa noite. Beth, boa noite. Boa noite. Kyosu, Shuden, boa noite. Bom descanso. Popes, boa noite. Arnica, boa noite. Simone, boa noite. Deve estar calor aí também, tomem bastante água. Bianca, boa noite. Aqui tá fresco. Tá fresco aí? Olha Foguete. a lua atrás. Oi, cadê? Cadê? Quem tá falando da lua? Eu, não sei se dá para ver, tem aquele pontinho amarelo. Deixa eu ver, Beth. Ai, é a lua? É a lua. Ei, que linda. Muito bem. Arrependimento. Olha lá. Linda, linda. Muito bom. Isa, boa noite. Pop, já falei. Fuguetsu, boa noite. Rokyo, já falei. Pop, já falei. Shuden já saiu. Boa noite, bom descanso. Até amanhã, gente. Pops, tchau, tchau. Obrigado para todos. Obrigado, Kyosu, Shuden. Valeu pela força de sempre. Nos falamos. Boa noite para vocês. Bom descanso. Bom final de semana para todo mundo também. Até amanhã. Obrigada, Rokyo. Obrigado por ter ido para o mosteiro. Imagina. Tchau. Descanso. Tchau. Desculpa, estava sem microfone. Estão me ouvindo agora? Agora sim.